A paz do Senhor Jesus, vamos ter mais um dia do nosso devocional, que se encontra no livro de 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 51 e 52, que diz: Eis que eu digo um mistério, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, em um momento, em um abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, pois a trombeta soará. Os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Nós vamos ver aqui que Paulo ele continua falando a respeito, de Cristo e a ressurreição, dos servos do Senhor. E Paulo vai dizendo que Cristo ressuscitou dentre os mortos. Ele continua falando que os mortos também terão seu corpo transformado, como Cristo teve, o seu corpo transformado. E ele diz, mas alguém dirá, como ressuscita os mortos? E com que espécie de corpo virão? Nós continuamos aqui falando que os gregos ali naquela época não acreditavam na ressurreição dos mortos. E ali Paulo ele vai explicar a cada um ali para que eles pudessem entender. E Paulo, quando ele chega aqui dentro no versículo 50, ele vai falar que todos nós seremos transformados. Ele diz que o homem ele foi feito do pó da terra, e o segundo homem é do céu. Ele diz que a semelhança do homem terreno, assim também são os da terra, e a semelhança do homem celestial, assim também são os dos céus. Assim como trouxemos a imagem do homem terreno, teremos também a imagem do homem celestial. E quando ele fala que seremos transformados, a partir do versículo 50, ele diz, mas digo isto, irmãos, carne e sangue não pode herdar o reino de Deus, nem o que é perecível pode herdar o imperecível. Então Paulo, ele fala com os coríntios, dizendo que carne e sangue ele não pode herdar o reino do céu, nem aquilo que é perecível. Ele diz no 51, eu vos digo um mistério, nem todos iremos falecer, mas todos seremos transformados. Então, quando ele diz que todos nós, nem todos morreremos, mas seremos, seremos transformados. Ele está falando de que o Senhor ele pode vir buscar o seu povo, buscar a sua igreja. E mesmo aqueles que ainda não morreram, eles podem ter o seu corpo transformado, como também os mortos, aqueles que estão mortos, ressuscitarão. Filipenses capítulo 3, no versículo de número 21, Paulo diz que transformará o corpo da nossa humilhação para ser semelhante ao corpo da sua glória, pelo seu poder eficaz de sujeitar-se todas as coisas. Então teremos o corpo transformado, semelhante ao corpo da glória do nosso Senhor. E Paulo ele deixa isso bem claro. No versículo 52, ele diz, no momento, no abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão, imperecíveis, e nós seremos transformados. Então Paulo está falando aqui da vinda do Senhor Jesus e de que os mortos ressuscitarão, quando a trombeta soar, e ressuscitarão imperecível, e nós estamos vivos, se assim for da vontade do Senhor, vem buscar na nossa geração, no nosso tempo, estaremos com Ele. Quando ele diz lá em Mateus 24, Jesus diz no versículo 31, ele diz, e ele enviará seus anjos com um alto som de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos, desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade do céu. Então isso aqui está falando sobre a vinda do Filho do Homem, que será quando a trombeta tocar. Nós precisamos estar preparados, atento para ouvir o toque da trombeta, pois vai ser no abrir e fechar de olhos. Assim será a vinda do Senhor.
né? Se nós formos ver aqui, será muito rápido, repentina, né? Onde nem todos estarão aguardando e ansiando, ou até mesmo estão ansiando por esse momento. Mas a trombeta soará, né? Os mortos vão ressuscitar, né? Imperecível. E aquele que está vivo ainda, né? serão transformados. Pois ele diz no versículo 53, pois é necessário que aquilo que perece se revista do que é imperecível, e o que é mortal se revista do que é imortal. Nós vamos ver que não tem como o corpo, a carne e sangue herdar o reino do Senhor. Nós precisamos estar alimentados, alimentar o nosso espírito, buscar a santificação, a separação, para que possamos ver ao Senhor. Aquilo que é perecível se revista daquilo que o que parece, pois é necessário que aquilo que parece se revista do que é imperecível, o que é mortal se revista de imortal. Mas quando o que perece se revestir do que é imperecível, e o que é mortal se revestir do que é imortal, então cumprirá a palavra que está escrita: a morte foi engolida pela vitória. Onde está, a morte, a tua vitória? Onde está, a morte, o teu agrilhão? O agrilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Então a morte será vencida, né, pois os mortos ressuscitarão como o Senhor ressuscitou. O último inimigo a ser vencido é a morte. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Versículo 58, Paulo vai dizer: portanto, meus amados irmãos, sede firme e constante, sempre atuante na obra do Senhor, sabendo que nele o vosso trabalho não é inútil. Então, Paulo, ele está dizendo aqui para cada um de nós que devemos ser sempre constantes, estar firme naquilo, na esperança, né, da vinda do Senhor Jesus, firme e fazendo para o Senhor Jesus a cada dia, não olhando para o homem, não olhando, né, para ninguém, para que assim nós possamos permanecer e ser constantes, né, sempre abundante, sempre avançando, né, naquilo que é o reino do Senhor Jesus, né, proclamando e falando do amor do Senhor. Né? Então, por isso precisamos estar atuantes na obra do Senhor, mesmo que isso nos custe muitas das vezes, né, algo que nós até mesmo desejamos, mas precisamos estar sempre atuando, nunca parado, nunca estacionado, sabendo que nele, no nosso Senhor, né, saber que nele, né, sabemos que nele, o vosso trabalho não é inútil. Então, não é inútil o nosso trabalho, aquilo que nós fazemos para o Senhor, para a obra do Senhor. Nós vamos ver aqui no versículo 2 Pedro, capítulo 3, no versículo de número 14. Vamos ver que a palavra diz: por isso, amados, enquanto aguardeis essas coisas, esforçai-vos, para que sejais achados em paz por ele, imaculados e irrepreensíveis. Então, nós devemos estar, enquanto estamos aguardando o cumprimento da vinda do Filho do homem, da vinda de Jesus Cristo, da vinda do Senhor, nós precisamos aguardar, se esforçando, para que possamos ser achados em paz com Ele, em paz com o Senhor, né? Imaculado e irrepreensível. Então, nós possamos estar aguardando a vinda do Senhor Jesus, estar nessa expectativa, né, de que Jesus ele vai voltar, né? Porque a palavra vai ser num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta. Porque a trombeta soará, os mortos ressuscitarão, imperecíveis, e nós seremos transformados. Então essa é a nossa esperança, é a vinda do Senhor Jesus. Mas enquanto nós aguardamos, nós precisamos aguardar pregando o Evangelho do Senhor Jesus, falando sobre o Senhor a cada dia, dando lugar ao Espírito Santo, para que possamos realmente estar agradando ao Senhor, para que possamos estar atuando
né, na obra do Senhor com firmeza, né, sendo sempre constante na obra do Senhor, crendo que muitos podem tentar matar o corpo, mas nós precisamos estar preparados para que o nosso espírito, para que assim nós possamos, né, estar glorificando o nome do Senhor. Do corpo, o sangue, nada e nada material vai herdar o reino do Senhor. O reino do Senhor não é igual ao reino desse mundo, né? Se fosse assim, diz a palavra, eles teriam lutado, os discípulos teriam montado ali, lutado, mas o reino do Senhor, ele não é comida e nem bebida, mas é o poder de Deus. Então é necessário que aquilo que muitas das vezes, né, nós podem estar nos fazendo, né, os nossos ouvidos fechados, né, nossos olhos fechados, para ouvir o som da trombeta, para ouvir o Senhor nos chamar, né, que nós possamos orar ao Senhor e pedir para que todo impedimento, tudo que tem se levantado e tem tentado te parar, tem tentado fazer com que você não venha crer na vinda do Filho do Homem, não venha crer na vinda do Senhor, porque eu creio que o Senhor Jesus, ele pode voltar a qualquer momento. E nós precisamos estar preparados com a nossa vida no altar, com a nossa vida santificada e separada. Uma vida realmente que exalte o nome santo do Senhor, que glorifique o nome santo do Senhor, né? Vivendo a cada dia nessa esperança de que Jesus, ele vai voltar. Então, se encontra desviado, se ainda não conhece, ainda não entregou a sua vida para Jesus, você tem essa oportunidade, porque a nossa esperança está em Cristo Jesus. E quem vive aguardando, né, a vinda do Senhor Jesus, vai viver e tendo a certeza de que tudo que acontece nesse mundo é passageiro. Vai ter a certeza de que tudo que acontece, as tribulações, as perseguições, as angústias, as dores, né, isso tudo é passageiro. Se nós vivermos aguardando algo muito maior do que isso, que é estar com o Senhor Jesus. Então, muitos não vivem dessa forma, vivem hoje já pensando na manhã, vivem hoje sabendo que não tem nenhuma esperança. Mas em Cristo Jesus, a nossa esperança, Cristo Jesus, com a sua promessa de vir nos buscar, é isso que nos faz peregrino nessa terra, é isso que nos faz permanecer nessa terra, não tendo nada, não sendo proprietário de nada, mas vivendo como um peregrino, como alguém que está cumprindo uma missão para o Senhor. E é isso que nos faz viver melhor, é isso que nos faz ter essa esperança, sabendo que o corpo, podem matar o corpo, podem tentar, né, parar, mas importa que o espírito, nosso espírito, esteja conectado com o nosso Senhor, com o nosso Deus. Então, que nesse dia você venha dar ouvido a essa palavra, você venha entender, você continue firme, constante e sempre atuante, sabendo que nada que você venha fazer para o Senhor, né, é em vão. Não é em vão, não é inútil, porque o Senhor, o justo juiz, naquele grande dia, dará recompensa a cada um. Recompensa essa que para os santos, para aqueles que estão aguardando o Senhor, que estão fazendo para o Senhor, é uma vida eterna. Para aqueles que estão, né, desviados, que não querem mais se firmar, é a condenação eterna. Então não existe meio caminho, não existe, né, ficar em cima do muro. Precisamos escolher a quem nós vamos servir e permanecer firme e constante até Jesus voltar. Então que nesse dia nós podemos crer que o Senhor venceu a morte. Ele venceu a morte, ele foi entregue na cruz do Calvário por mim e por você. E tudo isso ele fez por amor, por amor a nós, para que hoje nós tivéssemos, né, o direito e tivéssemos esse acesso, né, ao Pai, de pedir perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, de se reconciliar, de acertar os nossos caminhos.
e assim prosseguir, avançando para o alvo, que é Cristo Jesus. Então, que nesse dia você fique com essa palavra, que o Espírito Santo de Deus fale mais e mais em teu coração.